Gerais. Dr. Alberto é mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Convidamos também Dr. Marcelo Andrade Ferrez, procurador federal e professor da UFMG. Ele é mestre e doutor pela UFMG. Dr. Rodrigo Paiva é mestre em Direito do Estado pela Gama Filho, doutor em Direito do Estado pela Universidade de Salamanca. Convidamos também o Dr. Luiz Gustavo Oliveira, que é doutor em Direito pela PUC Minas Gerais e professor do CEDIM. Com a palavra, Dr. Alberto Marques. Senhoras e senhores, meu boa tarde. Agradeço a presença de vocês aqui nessa tarde que prenuncia talvez um pouco de chuva e muitos raios e trovoadas no final da tarde. Assim eu ouvi dizer na rádio que nós teremos um movimento, que Belo Horizonte terá um movimento muito bom a partir de 6 horas, 5 horas. Então nós vamos fazer os nossos trabalhos aqui internos. Espero poder dispensá-los antes disso. Espero não, dispensarei vocês antes do horário do pico disso aí. E nós vamos aproveitar essa tarde que a nossa programação já está colocada, e eu fiquei pessoalmente muito bem impressionado com a parte da manhã, com as novidades trazidas pelos colegas, do Dr. Bruno, que nos trouxeram muitos dados e muitas coisas genéricas, né? E a gente sabe que a gente está vivendo realmente um momento que é conturbado no Brasil, mas eu não sei se desde quando, sabe? Eu acho que pelo menos desde antes de eu ter nascido, que eu não consigo ver nada que não tenha sido conturbado. Talvez estejamos um pouco mais conturbados, mas eu consigo ver, eu sou daqueles que consigo ver uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que aqui, principalmente, é formado de área técnicas do município, do Estado, em Gerais, que eu estou representando, e muito aqui da União, e eu fico muito, diria, além de satisfeito, orgulhoso de ver que o grupo técnico que o Brasil tem, que o Estado brasileiro tem, ele é muito forte. A gente vê o preparo, nós estamos preparados para a hora que der acender a luz, falar assim: olha, Brasil, o caminho é ali, todo mundo está vendo que é ali, nos deixe ir. Eu acho que o grupo técnico da União, do Estado, pelo menos do Estado de Minas Gerais aqui, da Prefeitura, vai conseguir trilhar. Porque nós estamos estudando as coisas, nós sabemos como as coisas são feitas, nós sabemos o que não devemos fazer, nós sabemos o que podemos fazer, nós sabemos como evitar fazer. Só não temos aquele poder para dizer, agora chega, agora basta. Então isso é importante, a gente ir criando essas regras e disseminando no corpo, né, técnico, nos servidores, na população em geral, essa ideia de que é possível um Brasil sem corrupção. Talvez sem corrupção não, sem corrupção, uma vez eu ouvi uma definição muito boa, doutor Félix, doutor Luiz, que eu achei muito boa, que um caboclo lá da minha terra, da terra do meu pai, dizia, ele falou assim: doutor, esse negócio não tem jeito não, corrupção é que nem formiga, entendeu? Não tem jeito, você não acaba com ela nunca. Agora, se você não combater, ela toma conta de tudo. Então a gente precisa aprender a combater, para manter os níveis aceitáveis dentro da sociedade moderna e próxima como é a nossa. O nosso painel vai falar principalmente de compliance, de regras, de ética, e por acaso eu sou o diretor do Centro de Estudos do Estado, e sou também o presidente da Comissão de Ética, então eu acho que são matérias muito afins, e dentro da Procuradoria do Estado, e dentro do Serviço Público Estadual, eu tenho procurado também ajudar a difundir. E quero até sair daqui hoje e amanhã com ideias mais próprias de propor um código mais atualizado para o Estado de Minas Gerais. E acho que daqui isso vai realmente ser possível. Então vai começar, o nosso colega vai começar aqui o nosso painel. Ele vai falar. Nossa, senhora, o que é isso? Esqueci minha hora. Compliance à lei anticorrupção é do nosso colega Marcelo Andrade Ferrez, ele é procurador e professor do UFMG. Então ele ajunta muito bem
aquilo que o seminário chamou a parte teórica e a parte prática. Ele conhece bem as duas, mas a parte prática sobre corrupção ele não conhece, não. Ele sabe de ouvir dizer, então não é bem com isso. Mas com a palavra o nosso colega Marcelo, para proferir sua palestra em 35 minutos. Obrigado, doutor Alberto. Eu vou pedir licença que eu vou falar aí de baixo. Hoje, não sei se vocês perceberam que eu fiquei preocupado com a palestrante de manhã aqui, que ela estava prestes a cair, lutando com a cadeira. Eu resolvi tirar a cadeira e eu tenho medo de eu cair, porque como professor, visto do magistério, tenho mania de andar. Então eu vou falando aqui de baixo. Bom, inicialmente eu queria dar boa tarde a todos. Só um instante, Rodrigo. Vamos começar. Boa tarde a todos. Vou tentar cumprir meu prazo fielmente, não garanto, eu costumo falar demais, mas o nosso presidente já me advertiu de que ele cortará a palavra, caso eu me exceda. Cumprimento inicialmente os organizadores do evento, nas pessoas do Dr. Alberto, do Dr. Rodrigo e do Dr. Antônio de Pádua, que não está aqui presente, e realmente é uma oportunidade única que estamos tendo de debater com os principais órgãos envolvidos no combate à corrupção dentro do Estado de Minas Gerais. Falava com o Dr. Alberto agora no intervalo da necessidade de esses encontros se tornarem periódicos, talvez bienais ou mesmo anuais, trazendo o que há de novidade nessa seara de combate à corrupção e, eventualmente, até pensarmos em expansão de outros atores, talvez o Ministério Público Federal participar desses eventos, ou mesmo a magistratura, como uma daquelas estratégias faladas pelo Bruno na parte da manhã. Então, sobre a corrupção, como os palestrantes que me antecederam acabaram falando um pouquinho da história que tem no combate à corrupção, a minha história ela é mais acadêmica do que propriamente de prática no combate à corrupção aqui na AGU. Embora eu seja procurador federal, eu estou aqui muito mais na qualidade de professor do que como procurador. Não atuo nessa área, na Advocacia Geral da União, mas como professor da UFMG, desde 2015 tenho estudado a temática do combate à corrupção. Daí, por exemplo, que o Bruno brincou que eu fui da seleção dele de doutorado, e eu fiquei muito feliz ao ver os palestrantes desse seminário. O Reinaldo Luz, que vai palestrar amanhã, eu fui da seleção dele de doutorado, da banca de saída. A Bárbara Lessa, que não está aqui agora, que também fez um trabalho brilhante na PUC, fui da banca dela de doutorado. O Luiz estava a falar comigo, eu fui professor dele. Então eu vejo que pelo menos eu tenho estudado a corrupção numa perspectiva teórica e o combate à corrupção, e isso tem gerado frutos entre os alunos. Eu vejo que eles têm produzido e eles têm se tornado pessoas de destaque nessa área. Realmente o conhecimento deles, o conhecimento que eles têm produzido é algo diferenciado. E eu brincava com o Luiz Gustavo mais cedo, todos eles foram convidados, e eu não indiquei nenhum, todos foram convidados pelos méritos que têm, por serem realmente pessoas de destaque nessa área de combate à corrupção. Mas, tirando essa parte introdutória, que eu queria só explicar qual é a minha relação com o combate à corrupção, vamos ao tema de hoje. Me foi proposto falar sobre compliance e lei anticorrupção. Na verdade, eu vou tentar fazer um enfoque diferente com vocês, dentro dessa perspectiva. O que vocês mais ouvem falar sobre compliance é como criar um programa de compliance, o que deve se conter num programa de compliance. Compliance visa, obviamente, impedir a prática de ilícitos no âmbito das empresas. Basicamente é isso que a gente conhece, é importante, é relevante, e isso será objeto dos demais palestrantes. Dentro dessa distribuição que a gente fez na mesa, eu vou falar de um tema jurídico. Eu quero saber quais são as repercussões jurídicas de uma empresa ter um programa de compliance. Para que serve ter um programa de compliance? Qual é o valor jurídico que o direito atribui ao compliance? Como nós, profissionais do direito, devemos enxergar o compliance? Especialmente, claro, pelo público aqui presente, como nós, profissionais do direito, agentes estatais, membros dos órgãos de controle, da advocacia pública, do Ministério Público,
como nós devemos enxergar, como nós devemos valorar um programa de compliance de uma empresa. Então, o foco da palestra é essa: repercussões jurídicas de um programa de compliance. Não vou entrar no conteúdo, no que deve se conter num programa de compliance, isso será tema dos demais palestrantes. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Nosso foco é mais esse aspecto jurídico. O que mais interessa para nós profissionais do direito, especialmente, como eu disse, agentes públicos, né, na questão do compliance. Bom, vejam então que isso era a introdução em que eu propunha o objeto aqui da nossa abordagem. E ainda em introdução, eu queria falar com vocês o caminho da nossa prosa aqui. Eu pretendo falar sobre esse valor jurídico, sobre essa repercussão jurídica do compliance nos Estados Unidos, nos tratados internacionais, seguindo meio por ordem cronológica, na legislação do Reino Unido, e depois a gente vai falar como funciona no Brasil, pela nossa lei anticorrupção. Bom, compliance, é claro, eu não posso partir do nada, que eu tenho que trazer algum conceito, embora os outros colegas, claro, entrarão no tema. Um conceito de compliance que eu gosto muito é dessa autora americana. Na verdade, ela tem um texto muito bom chamado Governing Corporate Compliance, né? Governando esse compliance das empresas. E ela fala que o compliance é um sistema de políticas e controles que as organizações adotam para deter violações ao direito, deter a prática de ilícitos e assegurar para as autoridades externas que elas estão tomando passos, estão dando passos nesse sentido de deter a prática de violações. Aqui eu queria chamar o primeiro ponto de destaque. Veja, esse conceito dado por essa professora americana, ele não vai ficar nessa ideia tradicional que a gente tem do compliance como um sistema de políticas que a empresa vai adotar para evitar a prática de corrupção ou prática de atos ilícitos que violam a legislação. O compliance é um gênero. Eu posso ter compliance em matéria ambiental, em matéria tributária, em matéria societária, em várias áreas. Mas essa perspectiva dela, ela introduz algo a mais no conceito. Ela fala dessa função do compliance de demonstrar às autoridades externas que o compliance existe internamente, que ele realmente é praticado por aquela empresa. E aí surge, com esse acréscimo que ela faz, o que talvez seja o mais importante do compliance para uma empresa eventualmente processada pela prática de atos da lei anticorrupção, que o compliance é um meio de defesa. Processualmente falando, compliance é defesa. É óbvio, como eu disse para vocês no começo, o compliance tem por função maior evitar a prática do ilícito. Não temos dúvidas disso. Mas uma vez ocorrido o ilícito e a empresa vindo a ser processada, em termos processuais, em termos de direito material, o compliance é uma defesa. A pessoa jurídica vai alegar que ela tem compliance. E aí daqui a pouco a gente vai ver como nos vários ordenamentos essa alegação é recebida pelo direito. E depois como é que no direito brasileiro essa alegação repercute. Mas então eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Nós, profissionais do direito, nós vamos lidar mais com essa faceta do compliance. É óbvio que profissionais de consultorias de compliance que vão criar sistemas de compliance para empresas, eles muitas vezes trabalham num contexto interdisciplinar. Não são apenas advogados, mas se relacionam também com psicólogos, administradores e daí por diante. Mas estritamente jurídico, o que interessa no compliance é essa segunda parte desse conceito. É um meio de defesa. E aí, claro, eu estou falando, num primeiro momento, interessa para quem advoga para a empresa que está sendo processada, vai alegar o compliance como defesa, e interessa para o magistrado como é que ele vai valorar essa defesa, para o membro do Ministério Público, como é que ele vai valorar, para o membro da Advocacia Geral da União, no processo de responsabilização judicial dessas empresas acusadas por prática dos atos lesivos à administração pública da lei anticorrupção.
Então vejam que o conceito de compliance ele é genérico, ele é amplo, ele serve para diversos ramos, para diversas áreas, mas quando eu falo de compliance anticorrupção, é justamente um sistema de políticas adotadas pela empresa e mecanismos de controle para evitar a prática de atos de corrupção. E aí é claro que isso vai variar de ordenamento para ordenamento. O que eu devo conter, ou ter, melhor dizendo, num programa de compliance de uma determinada empresa? Eu devo me orientar por aquilo que a legislação chama de corrupção. Se a gente pensar a nossa lei, que a gente chama de anticorrupção, lei da empresa limpa, ela não usa a palavra corrupção, né? Mas ela tem ali vários atos que ela considera lesivos à administração, seja pública nacional, seja pública estrangeira. Então, aqueles atos, por exemplo, devem ser proibidos por essas políticas formais, escritas, adotadas pela empresa. E aí, essa construção do compliance vocês vão ver mais tarde, mas percebam, tem que ser algo documental, tem que ser algo escrito, tem que ser tudo documentado, procedimentos de averiguação de eventuais denúncias, as políticas. Por quê? Porque se eu for processado, eu preciso de usar esses documentos para provar que tinha compliance. Não basta um compliance de boca, eu conversar, explicar tudo para as pessoas. Vejam que daí é esse enfoque que eu quero dar para vocês, né? O compliance como um meio de defesa nas legislações anticorrupção. Se a gente pensar na primeira grande legislação anticorrupção, do Foreign Corrupt Practices Act, americano de 1977, e aí já vão uns 40 anos, não temos lá critérios muito rígidos sobre o valor do compliance. Não há regras, como a gente vai ver daqui a pouco, no Brasil, existentes, relativamente a qual é o valor do compliance. Quanto que ele reduz uma multa? Lá não há essas regras postas, estabelecidas claramente. E mais, a maioria dos casos de corrupção, pelo menos de aplicação do FCPA nos Estados Unidos, acabam em acordo. Então a gente não tem uma jurisprudência formada sobre a matéria que nos indique qual é o valor que o compliance tem efetivamente para reduzir uma pena e uma sanção aplicada ou algo do gênero. Mas notem que o FCPA, com uma legislação mais antiga, vamos dizer assim, anticorrupção, em matéria de relações comerciais internacionais, ou seja, com corrupção de funcionário público estrangeiro em relações comerciais internacionais, ela acabou inspirando uma série de tratados que vieram na sequência. No primeiro momento, ela surge nos Estados Unidos por conta do escândalo de Watergate. O governo americano teve conhecimento de que várias empresas americanas, para vocês terem uma ideia, entre as 500 maiores empresas americanas, 130 e poucas delas estavam envolvidas nesse escândalo. Elas mantinham dinheiro em offshores, em paraísos fiscais, daí por diante, para pagar subornos a políticos estrangeiros, funcionários públicos estrangeiros. E houve a necessidade de criação dessa legislação que tornava crime a pagamento de suborno a funcionário público estrangeiro. Foi uma resposta a um escândalo que os Estados Unidos viveu naquela época. Quando surge essa lei lá, há uma série de debates internos e muitos doutrinadores se colocaram contra ela, afirmando que essa lei significaria um desarmamento unilateral dos Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos não mais pudessem corromper funcionários públicos estrangeiros enquanto outras nações podiam, ele estava em pé de desigualdade, ele estava em franca desvantagem perante outros atores do mercado internacional. Vejam, a primeira palestra hoje de manhã falou um pouco da literatura econômica. Por volta de 1960, alguns autores chegavam a defender que a corrupção era necessária e era boa para o desenvolvimento econômico, especialmente de países em desenvolvimento. Brasil, por exemplo, era o único jeito de as coisas andarem nesses países.
e eles toleravam, dentro de um juízo geográfico seletivo, né, não pode corrupção dentro dos nossos países desenvolvidos, mas pode lá fora, é tolerável. E era tão tolerável que a legislação americana até 1977 permitia que eu pudesse deduzir de meus impostos o pagamento de suborno a funcionário público estrangeiro. Eu abatia lá como custos operacionais as despesas que eu tive para pagar suborno. Eu podia deduzir isso da base de cálculo dos meus impostos. Então vejam que o Estado permitia, estimulava, e aí ele volta atrás, o Estado americano, e no começo ele aplica timidamente essa legislação, muito timidamente. Ela começa a ser aplicada mesmo a partir de 2002, 2003. Se vocês pegarem do ano de 2004 a 2007, o ano sozinho de 2007 equivale aos 6 primeiros anos em termos de valor de multas e daí por diante. Essa legislação então começa a ser mais aplicada, mas essa maior incidência dela na prática também, como eu disse, acaba gerando muitas soluções por acordos. Então a gente não tem muitos critérios balizados por jurisprudência, é muito com base em acordo, e a gente tem algumas diretivas que são muito amplas sobre a interpretação do FCP. Né? Eles têm uma espécie de um manual lá dos procuradores da República, deles do Departamento de Justiça, que tem um capítulo sobre processos contra organizações empresariais, e aí eles trazem algumas diretivas, e sempre falam vagamente que as empresas que têm compliance vão ter um abatimento, um desconto nas sanções impostas, nas multas, mas nada muito criterioso. E com isso o compliance lá acaba tendo essa função primordial de garantir um abatimento. Alguns autores chegam a suscitar que pode reduzir até 95% da multa aplicada, mas isso com base em acordos, em que os acordos reduziram até 95%. Mas a gente pega um caso ou outro, na verdade não há um parâmetro muito frequente dessa redução que o compliance gera para uma empresa eventualmente que celebra acordos com o Departamento de Justiça e a SEC lá. E isso, aí, só fazendo um paralelo conosco aqui, com o Brasil, o direito americano é totalmente diferente, não só em termos de construção do direito, mas também em termos de órgãos. Quando a gente pensa no direito americano, que aplica a legislação do FCP, basicamente o Departamento de Justiça, ou a SEC. Aí depende, também não tem critérios muito rígidos sobre a atribuição, a competência de cada um deles, mas basicamente o grosso das investigações nessa área são promovidas pelo Departamento de Justiça. E o Departamento de Justiça é como se fosse uma mescla aqui da nossa AGU, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Eles têm a função também de advogados do Estado, eles têm a função de Ministério Público, com a área criminal, daí por diante, e ainda tem prerrogativas de processos administrativos, mais ou menos como se fosse um órgão de controle também, externo à administração, embora esteja meio interno, e não é um Ministério Público, a gente acaba falando do Departamento de Justiça tem a ver com o Ministério Público, e não é algo com tanta independência, né? Vocês viram recentemente o Trump exonerando a Procuradora-Geral lá, a chefe do Departamento de Justiça. É uma estrutura completamente diferente da nossa. Mas o que eles têm de vantagem lá, que a gente pode já comparar com o nosso sistema, é essa que o Reinaldo chama de porta única, né? Porque quando você vai fazer um acordo, você vai ali e você resolve todos os problemas. Porque hoje você faz um acordo com o Ministério Público, amanhã a Advocacia Pública pode querer promover alguma ação, a Controladoria Geral da União pode fazer um processo administrativo. Se você vai na Controladoria Geral da União, você só faz acordo de pessoa jurídica, você não resolve a questão da pessoa natural e expõe ela, por conta do acordo, a riscos de ações penais, e daí por diante, e a gente acaba tendo um sistema muito fragmentado, com várias portas de entrada para acordos, e isso enfraquece a própria possibilidade, a própria eficiência desse sistema de acordos. Mas vejam lá então, além disso, além dele reduzir a sanção, esse compliance lá é uma condição para se fazer o acordo,
uma espécie de acordo de leniência lá. Os DPAs e os NPAs são sistemas diferentes do nosso, mas se parecem com o acordo de leniência, colaboração premiada, como vocês quiserem chamar. Então, empresas que não têm sistema de compliance, em geral, ficam alheias à possibilidade de acordos, e o compliance pode ser imposto como sanção. Se o órgão de controle lá, o Departamento de Justiça, por exemplo, fiscalizou a empresa, constatou que tem a prática de um ilícito, e vai fazer um acordo, ele pode impor no acordo que a empresa adote alguns mecanismos específicos de compliance que ele está exigindo durante um certo tempo. Vai falar, olha, tudo bem que seja compliance, mas seu compliance falhou, você se envolveu numa prática de corrupção, portanto, você precisa de mudar o seu compliance. E eu vou monitorar. Vejam que para eles, nos acordos, essa é a medida menos desejada, né? Os empresários não querem essa ingerência, essa intromissão dos órgãos de controle americanos através de um compliance que muitas vezes vai ser por funcionários deles, membros do Departamento de Justiça, que vão modificar e funcionarem lá internamente como monitores desse sistema de compliance, o que gera uma devassa na privacidade dessa empresa, e pode encontrar muitas outras irregularidades. Então, em síntese, é esse o papel do compliance que tem na legislação americana. É interessante a gente pensar, na verdade, que desde sempre, o Bruno hoje aqui mais cedo falava, né, do poderio econômico que está por trás das eleições e que acaba determinando as pautas legislativas. Desde sempre, isso é igual em todo lugar do mundo, e nos Estados Unidos, especialmente apoiado pela Câmara Americana de Comércio, várias proposições legislativas se encontram em tramitação no Congresso americano, tentando mudar o FCPA. E aonde que eles querem mudar? No compliance. Onde eles mais querem mudar o FCPA? No compliance. Primeira delas, compliance com defesa afirmativa. Se uma empresa, a pessoa jurídica, mesmo na esfera penal, é processada por prática de corrupção, o compliance passaria a ter um valor diferente para o direito. Ele não iria reduzir muito. Se a empresa provasse que ela tinha um compliance efetivo, ela seria absolvida. O que eles chamam lá de defesa afirmativa seria uma espécie de defesa absolutória. É uma técnica de direito penal um pouco diferente da nossa, mas, notem, eles queriam que, uma vez que você tivesse compliance, pessoa jurídica, a pessoa jurídica não poderia ser condenada. Ela ia apresentar isso como uma defesa que lhe garantiria a absolvição. Um outro sistema que eles propõem lá, caso isso não venha a ser aceito, e parece que não vai ser aceito, seria de inversão do ônus da prova. O Ministério Público, lá o Departamento de Justiça, ao processar uma empresa pela prática de corrupção, e se essa empresa tem sistema de compliance, o órgão acusador teria que provar que o sistema não é bom para poder processar, né? Então, assim, eles queriam criar um tipo mais ou menos assim, praticou ato de corrupção por falhas no sistema, então caberia ao acusador provar aquele tipo penal, né? E ele, então, teria que provar que o sistema é falho, ao invés do que acontece hoje, que ali entra como uma defesa. Então quem tem que provar que tem o sistema de compliance, o sistema de integridade, é a empresa, a sua defesa. Então eles inverteriam isso, jogariam para o âmbito do órgão acusador. Então são perspectivas para a gente refletir sobre o papel possível do compliance no âmbito das legislações estrangeiras. Cronologicamente, saindo do FCPA, a gente pode falar dos diversos tratados internacionais. Aqui, a Convenção Interamericana da OEA, né, ela fala muito pouco sobre compliance. A Convenção da OCDE, na Convenção em si, ela não fala tanto sobre compliance, mas ela tem guias sobre compliance, ela tem grupos de estudo anticorrupção, em que periodicamente lançam novas práticas de compliance que devem ser adotadas,
E especificamente na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a gente vê isso lá no artigo 12, que fala do setor privado. E lá está previsto o seguinte: cada Estado parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado, assim como, quando proceder, prever sanções civis, administrativas ou penais eficazes, proporcionais, tal. Letra B lá embaixo. Promover a formulação de normas e procedimentos com o objetivo de salvaguardar a integridade das entidades privadas pertinentes, incluídos códigos de conduta para o correto, honroso e devido exercício das atividades comerciais de todas as profissões pertinentes e para a prevenção de conflitos de interesses, assim como para a promoção de uso de boas práticas comerciais entre as empresas e as relações contratuais das empresas com o Estado. Vejam então que na parte de tratados internacionais não há uma clara indicação de qual deve ser o significado do compliance. O que o compliance gera para uma pessoa jurídica processada, o que os agentes estatais devem pensar juridicamente sobre o compliance. Há tão somente diretivas de que deve existir, os estados devem fomentar essas práticas de compliance e, como eu disse, na OCDE existe algo mais detalhado, orientando efetivamente como deveria ser o compliance, como ele deveria ser estruturado. Depois a gente pula para o UK Bribery Act, que é considerada talvez a legislação mais moderna no combate à corrupção hoje em dia. Ela é de 2010, no Reino Unido. Vejam que o Reino Unido é extremamente tardio em algumas matérias de combate à corrupção. E uma vez conversando com um advogado inglês, e aí é coisa que não vem nos livros, né? Ele me disse que para eles era muito complicada a questão da corrupção por conta de termos uma rainha, né? A ideia de que o Estado encarnado ali no rei é corrupto. Então eles tinham dificuldade um pouco para lidar com essas imperfeições do Estado, esses desvios praticados pelo Estado. E claro, eles tinham legislação nacional sobre corrupção doméstica, mas eles, mesmo depois da Convenção da OCDE, eles ainda não tinham regras sobre corrupção em relações comerciais internacionais, eles não regulavam ainda a corrupção entre particulares, daí por diante. O UK Bribery Act, então, veio num único ato, praticamente consolidou tudo que tinha no Reino Unido em matéria de combate à corrupção, e ele criou, claro, a corrupção ativa, já existia, mas vejam que lá é mais ou menos assim, grosso modo, está lá como crime de corrupção, o bribery, no caso, o suborno, né? Subornar alguém em razão da função que essa pessoa tem. Então, vejam que eles criaram, no mesmo tipo, a corrupção entre particulares e com o poder público. Independe de você ser um servidor público ou não, né? Vai ser essa corrupção configurada quando esse pagamento é dado em razão da função que você exerce, da decisão que você vai tomar e do favor que você pode dar em troca, né? Como contraprestação desse pagamento de suborno. Ele cria também o crime da corrupção no cenário internacional, que já era a determinação da OCDE. E em matéria de compliance é interessante que ele tem um tipo específico. Veja, está na seção 7 dele, que ele fala do crime de falha da organização na prevenção do suborno. Qualquer pessoa, lá a responsabilidade penal de pessoa jurídica é diferente do que a gente tem aqui. Então qualquer pessoa jurídica lá que se envolve, e essa lei se aplica a pessoas jurídicas e pessoas naturais, qualquer pessoa jurídica que venha se envolver numa prática de corrupção, ela é processada pelo ato de corrupção em si, mas por esse tipo aí, que seria uma falha que ela teve em deter a prática da corrupção, né? Agora, percebam que, olhem lá no finalzinho,
A defesa para esse tipo penal é provar que você tem compliance. Se você provar que você tem compliance, você é absolvido desse tipo penal. Então vejam que aqui para esse tipo penal o compliance entrou com aquela lógica das propostas legislativas americanas de uma defesa afirmativa. Se eu tenho compliance, eu não sou condenado por isso. Eu posso viver isento de pena com respeito a esse tipo específico. Vejam como eles elegiram a obrigação de ter um compliance ao fato de uma eventual omissão da obrigação de ter compliance gerar uma responsabilidade penal, né, para a empresa. Então, essa é a perspectiva internacional que a gente tem, né? O compliance nos Estados Unidos, mera redução das sanções, mas sem um critério muito rígido. UK Bribery Act como uma defesa absolutória para esse tipo penal específico. Várias propostas legislativas nos Estados Unidos propondo funções diferentes para o compliance. E nos tratados internacionais, mais diretrizes gerais, sem falar efetivamente da repercussão do compliance. E aí chega a nossa lei anticorrupção e o seu decreto regulamentar. A lei anticorrupção, como todos já sabem, é que ela cuidou de suprir uma lacuna legislativa que nós tínhamos no Brasil. Ela veio a regular a responsabilidade objetiva, civil e administrativa das pessoas jurídicas por prática do que ela chama de atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Essa lacuna existia, notem, por conta de diversos tratados internacionais que o Brasil tinha assinado, basicamente aqueles 3 que eu mencionei anteriormente, e que em todos eles dizia que os estados, partes daqueles tratados, deveriam criar um sistema de responsabilidade das pessoas jurídicas, preferencialmente responsabilidade penal. Mas os próprios tratados, sabendo da heterogeneidade dos ordenamentos dos países que são partes, falavam assim: nos países em que não há tradição de responsabilidade penal de pessoa jurídica, que seja ao menos criado sistema em outras áreas do direito, sistemas de responsabilidade civil, de responsabilidade administrativa, com o mesmo nível de dissuasão, para realmente desestimular a prática da corrupção. Então essa lei veio suprir essa lacuna. Todos vocês conhecem a história. Em 2013, as passeatas na época da Copa das Confederações, o governo federal apertado com essa questão da corrupção, resolveu ter uma pauta anticorrupção no Congresso, e o projeto dessa lei estava em berço esplêndido desde 2010, não estava com quase nenhuma tramitação, acabou sendo feito às pressas e aprovado para dar alguma satisfação aí às pessoas que estavam nas ruas, né? Agora, vejam que essa lei anticorrupção, ela basicamente tem 2 meios de responsabilização. Basicamente, ela vai tratar da responsabilização administrativa e vai tratar da responsabilização judicial. Então, na sequência, eu queria tratar com vocês do compliance nessas 2 esferas. A primeira delas, o compliance na responsabilidade administrativa. Ele aqui vem assemelhado a essa tradição americana. Se a gente pegar a lei, lá no seu artigo 7º, ela fala que, ao aplicar a sanção administrativa, a autoridade vai levar em conta se aquela pessoa jurídica tem programas de integridade, que é o nosso compliance. Na lei só fala isso. É óbvio que vem na lei com um ar de atenuante. Vem na lei com ar de atenuar a multa que será aplicada. O valor da multa, na verdade, eu defendo que, até usando um pouco o nome de penal, é um modelo bifásico de fixação dessa sanção administrativa. No primeiro momento, aqueles critérios do artigo 7º são usados para escolher quais sanções você vai aplicar, porque tem a multa e tem a publicação da decisão, publicação extraordinária da decisão. Então, no primeiro momento, eu uso os critérios do artigo 7º para definir
se eu vou aplicar isolado ou cumulativamente as duas sanções, e na sequência, se eu partir para a multa, aí eu baixo para o decreto, e aí o decreto traz uma fórmula matemática de cálculo dessa multa. Então, a multa administrativa, que é uma das sanções, elas permite que seja de valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à prática do ato de corrupção, excluindo a base de cálculo aí alguns tributos. E o artigo 7º, como eu disse, praticamente é o único lugar na lei que a gente vai ver que temos o compliance como uma atenuante. E pelo menos no plano federal, quando a gente chega no decreto, eu já estou com 30 minutos, mais uns 5 a 10. Quando a gente chega no decreto, a gente vê que há uma fórmula matemática. Eu começo com as agravantes, e aí eu vou fixando percentuais do faturamento. Se a conduta era reiterada, posso aumentar em 1%. Se a administração da empresa sabia daquela prática, posso aumentar em até mais 2%. Aí eu chego lá, por exemplo, a 10%. 10% de multa sobre o faturamento da empresa. Aí o compliance, eu posso, dessa soma, reduzir, porque ele é um atenuante, de 1 a 4%. 1 a 4 pontos percentuais do faturamento da empresa, não é do valor da multa, não. Imaginem lá que é de 0,1 a 20 a multa, e aí eu posso chegar numa conta que dá 10, dá 15, e o resultado final eu vou aplicar isso como pontos percentuais sobre o faturamento da empresa. Então vejam que em alguns cenários, se eu tenho poucas agravantes, a administração da empresa não sabia, a conduta não é reiterada, foi uma prática isolada, suponhamos lá uma transportadora, o motorista do caminhão estava com a carteira vencida, pagou um suborno para um funcionário público, um agente de trânsito. A administração não sabia, a conduta não é reiterada, foi isolada, começa com 0, vai dar menos 4. Se tem compliance, a empresa pode gerar um número negativo. É lógico que o decreto dá resultado para isso. Quando a soma for igual a 0 ou menor, não pode ser a multa inferior à vantagem obtida no caso. Mas acho que o compliance pode ser significativo. O valor dele é de 4 pontos percentuais sobre o faturamento da empresa. E dependendo, como eu disse, do baixo índice de agravantes, ele pode levar uma soma 0 ou menor que 0, que aí vai reduzir bastante o valor da multa. O compliance ou os acordos de leniência, embora não esteja previsto na lei expressamente, a Controladoria Geral da União, ela, nas normas internas, fala que o compliance é um requisito para ela poder fazer acordo, e o compliance pode ser sanção, igual dos Estados Unidos, copiado de lá. Eu posso determinar modificação no sistema de compliance de uma determinada empresa, dentro, claro, de critérios que vão orientar a Controladoria Geral da União. Mas vejam, por que eu trouxe o direito comparado aqui? Vocês verem, nada foi inventado por nós, não. Nós estamos pegando o que já existia lá fora. O compliance é a responsabilização judicial. Aqui é uma seara em que nós, membros do Ministério Público, membros da AGU, talvez terão mais chance, e da Procuradoria de Estado, terão mais chance de lidar do que os órgãos de controle, que ficam com aquela ideia da responsabilização administrativa. Na responsabilização judicial, a lei é omissa. Ela fala, no artigo 19, quais são as sanções passíveis de serem aplicadas na responsabilização judicial, mas ela não fala quais os critérios que o juiz deve usar, a não ser para as duas mais graves, que aí ela estabelece quando que cabe as duas sanções mais graves. Mas e a empresa que tem compliance? Será que ela pode suscitar um compliance no processo de responsabilização judicial como um meio de defesa? Eu particularmente entendo que sim. E aí, por analogia, a gente invocaria o artigo 7º, em que fala do julgador do processo administrativo, que ele tem que levar em conta se tem compliance. Eu acredito que o juiz, o processo no judiciário, também. Isso é uma atenuante que o julgador deve levar em conta.
É óbvio que essa atenuante, no caso do processo de responsabilização administrativa, talvez sirva para o juiz escolher uma das penas mais brandas, e não as mais radicais, uma instituição compulsória e daí por diante. Então eu acredito que pode caminhar nesse sentido. De qualquer forma, eu pus ali no item do meio da página para vocês, em matéria de responsabilidade administrativa, o compliance é irrelevante. Responsabilidade civil, perdão. O compliance é irrelevante. Por quê? A gente tem um princípio no direito brasileiro de plena ressarcibilidade do dano. Se o dano existe, não interessa se você tinha compliance, se não tinha, você tem que ressarcir o dano integralmente. Então é claro que no processo judicial ali, na parte de reparação de danos, o juiz fecha os olhos para o compliance. Causou dano, a empresa tem que ressarcir o dano integralmente. O compliance é diferente. Agora, na parte das sanções judiciais, aí o compliance tem essa função de orientar uma escolha de sanções mais brandas. Por fim, ali, e-compliance ou compliance tech, é o que está surgindo a várias plataformas disponíveis na internet. É claro, as grandes empresas, pela complexidade, tudo delas é automatizado, informatizado. O compliance também tem sido assim. Você tem várias estruturas de compliance, às vezes até estrangeiras, que estão atuando no Brasil, oferecendo esses serviços para empresas brasileiras, com estruturas de canais de denúncia, com gestão externa do compliance da empresa, treinamentos via internet, treinamentos de servidores e aí por diante. Essa é uma tendência, várias empresas já usam, só que a gente tem um problema, por enquanto. Como isso não é regulado claramente, nem pelos órgãos de controle, nem temos tradição ainda jurisprudencial sobre matéria, seja administrativa, seja judicial, a gente não sabe como os órgãos de controle, como a Advocacia Geral da União, como o Ministério Público Federal, Estadual, como que eles vão ler esse compliance. Se esse compliance feito em bases tecnológicas será considerado um compliance efetivo ou não. Considerações finais, rapidamente. A cultura do compliance anticorrupção é um potencial meio de se impedir a prática de ilícitos. Não nego isso, como eu disse desde o começo, é a grande função do compliance, né? Nas normas anticorrupção em geral, o compliance é visto como meio de defesa dos entes coletivos acusados. Então, veja, em termos processuais, nos processos que os senhores vão mexer, que a gente vai mexer, ele vai vir como defesa, seja no processo administrativo de responsabilização, nos órgãos de controle, seja nos processos judiciais. Em regra, claro, como é meio de defesa no nosso direito, constitui ônus da pessoa jurídica acusada alegar e comprovar a existência do compliance efetivo para que possa se beneficiar de suas repercussões jurídicas. No Brasil, dado o reduzido número de casos de aplicação da lei anticorrupção, ainda não se pode afirmar de modo preciso a extensão e a compreensão das repercussões do compliance para empresas acusadas. De qualquer forma, recomenda-se que elas tenham esses sistemas de integridade, né, para tanto evitar a prática do ilícito internamente quanto a posteriori, ex post, poderem usar esse meio como defesa, e os agentes estatais devem estar preparados para atribuírem a correta repercussão jurídica ao compliance. Enfim, só o tempo vai dizer do compliance no nosso sistema jurídico. Eram essas as minhas palavras, espero ter alguma utilidade para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua eloquente, concisa, quase conseguiu cumprir o prazo. Passou um pouquinho, mas eu acho que passa um pouquinho desse Brasil que passa tudo, não tem problema algum. Eu agradeço aqui e já está aqui certificada a sua participação nesse nosso seminário. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega, que vai falar sobre a codileniência da Lei 12.846 e sua regulamentação pelo Poder Executivo. Ou não? Bobagem. Não. Antecedentes históricos da Lei Americana de Combate à Corrupção em paralelo com os antecedentes históricos da Lei de Combate aqui no Brasil. Dr. Rodrigo Paiva, nosso colega da AGU, do Espírito Santo, para os seus 35 minutos. Muito obrigado à mesa. Pedir licença para me levantar um pouquinho aqui.
Tá aí no... Esse aí embaixo. Não, tem que descer um pouquinho. Não, acho que está no pendrive. Deixa eu te ajudar aí. Cadê o pendrive? Sabe? Aqui, ó. Ah, tá, você tá com... Primeiramente, queria agradecer, na pessoa do meu xará, o Dr. Rodrigo, né? O convite dele. O convite que me fez, né? Muito carinho, essa amizade aí já de alguns anos. Eu sou advogado da União, sou advogado da União há 17 anos. Esse mês eu completei 17 anos de carreira como advogado da União. E 2 anos antes eu tinha sido advogado da Petrobras. Fui advogado da Petrobras por 2 anos. São 20 anos de advocacia, quase todo ele dedicado à advocacia pública, né? Petrobras não é bem uma advocacia pública, mas enfim, eu tenho essa história ligada aí à advocacia do Estado como um todo. E há 3 anos atrás, em 2014, eu percebi que era o momento de estudar um pouco mais, sair ali do dia a dia dos processos que eu estava fazendo. Ao contrário dos colegas que me antecederam aqui, eu não sou um pesquisador profissional, assim, não é? Eu sou um advogado da União e um professor, eu gosto de dar aula. Mas eu senti que tinha chegado o momento de eu dar um próximo passo e fazer um doutorado. E a AGU tem essa possibilidade, né, de nós conseguirmos um afastamento para fazer um doutorado, inclusive fora do Brasil. E aí eu fiquei pensando num assunto assim que pudesse estudar, mas que depois tivesse uma aplicação prática para o meu trabalho e que eu pudesse devolver para a sociedade aquilo que ela tinha investido em mim ali, em termos de remuneração durante o período que eu estive afastado, né? E aí, justamente nessa época, tinha saído a lei anticorrupção, né, em agosto de 14. Eu fiz então minha proposta de projeto de pesquisa para estudar sobre a legitimidade do acordo de leniência. Qual a minha visão? Eu, enquanto advogado da União, eu estava lendo a lei e eu vi que uma das tarefas dos advogados da União seria fazer parte da negociação, né, analisar o acordo de leniência. Eu falei, olha, eu vou ter que trabalhar com isso, então eu vou ter que aprender, eu não tenho ideia do que se trata. E aí comecei a ler a lei. E me chamou a atenção, de cara, numa primeira leitura, que a lei ela trazia uma quantidade incontável daquilo que hoje nós chamamos de autoridades anticorrupção. São aquelas autoridades definidas na lei como competentes para instauração do processo de apuração da responsabilidade. Então, diz a norma que a autoridade máxima do órgão tem a competência para instaurar o que hoje a gente chama de PAR, né? Processo Administrativo de Responsabilização. E aí nós temos hoje, a Globo até nos ajuda, né? 5.570 municípios. É de se imaginar, então, que a autoridade máxima do órgão é um secretário municipal. Então, quantas secretarias municipais existem nos quase 6.000 municípios, fora o parlamento, né, fora a Câmara dos Vereadores, se projetando isso também nos estados, e são 26 estados, mais o Distrito Federal, com inúmeras secretarias estaduais, cada uma gerindo uma quantidade bem grande de dinheiro público, né, onde, portanto, dali derivar atos considerados pela lei como ilícitos, né, definidos na lei, atos lesivos. Aí eu pensei assim, poxa vida, esse cara ele vai ter competência para instaurar um PAR, e a discricionariedade na leitura fria da lei é uma discricionariedade sem tamanho, uma discricionariedade que é até difícil explicar para o titular dessa competência quanto poder ele tem. E eu fiquei pensando comigo, cara, tomara que esses caras não leiam essa lei, porque ao ler essa lei, um secretário municipal mal intencionado, ele já vai encontrar ali uma fonte de corrupção. Então veja, aquela lei que veio com o propósito de combater a corrupção era terreno fértil para novas modalidades de corrupção. E aquilo me incomodou demais, então eu resolvi falar, não, deve ter alguma maneira de dar um freio nessa possibilidade que ainda, diga-se de passagem, em 2018, ainda não foi descoberta, e portanto, então não falem aí fora, ainda não foi descoberta pela maioria das milhares e milhares de autoridades de anticorrupção que existem no Brasil. São milhares.
E eu fui querer descobrir como é que isso funcionava, e eu fui lá fazer o doutorado, fui para a Universidade de Salamanca, na Espanha, e aí fiz lá as matérias, e meu segundo ano eu fui para os Estados Unidos, que é onde isso tudo aconteceu, e eu fui ver como é que os americanos lidam com essa história toda, para entender o raciocínio, de onde tudo isso surgiu, e é um pouquinho dessa experiência aí que eu queria compartilhar com vocês na tarde de hoje, o mais rápido possível, né? Alguma coisa do que eu preparei já foi dito, mas eu vou descer aqui um pouquinho para não cair, estou com medo de cair, e olhar ali também um pouquinho. Eu gosto de contar a história com personagens, né? Eu saí para almoçar agora com os colegas da CJU, que gentilmente me convidaram, e a gente estava conversando sobre as séries da Netflix, né? Agora temos o Mecanismos, temos ali a série do Narcos. A gente incorporou na nossa cultura esse tipo de entretenimento, e isso é muito bacana. Então eu trouxe alguma foto de alguns personagens aí, fazendo um paralelo do que seria a lei americana, que tem a sigla em inglês ali, né? O FCPA, que numa tradução simples seria assim, uma lei que proíbe práticas de corrupção de funcionários estrangeiros. Ou seja, o que os Estados Unidos pretendem com essa norma? A gente vai conversar um pouco sobre ela. Ela acabou sendo finalizada em 77. E ali do lado está o que agora a gente chama de LAC, né? A Lei Anticorrupção. No início, tentaram apelidar essa lei de Lei da Empresa Limpa. Quase pegou. Lei da Empresa Limpa. Até porque a lei nem fala em corrupção. Então, a Lei Anticorrupção talvez não fosse o melhor nome, mas o nome acabou ficando. E esse nome está consagrado. Então, nós temos ali o FCPA e a LAC. E o que esses personagens, uns têm a ver com os outros, né? São muitos os personagens, mas para essa história não ficar longa, eu selecionei alguns deles. Esse primeiro carinha aqui, em preto e branco, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele já tinha sido presidente por 2 vezes, depois ele saiu, e depois ele volta, se reelege novamente, e vai tentar uma segunda reeleição. E nessa segunda reeleição, tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, compliance. Esse cara não tem nada a ver com compliance, mas olha como é que são as coisas. Na segunda reeleição, a fome do poder, né? O que ele fez? Ele já tinha muita chance de ganhar, mas para garantir a vitória na eleição, talvez o outro candidato tenha feito o mesmo, mas ele se utilizou de espionagem para entender os podres dos outros candidatos, do partido da oposição, né? Para ver onde é que ele poderia denegrir a imagem do adversário e com isso conquistar mais votos e garantir a sua reeleição. E para isso, então, ele contrata um ex-agente da CIA e o seu chefe de segurança fica incumbido de fazer essa coordenação. O pessoal vai lá no escritório de campanha do partido da oposição e começa a tirar foto e tentar investigar as coisas que eles estavam fazendo lá. Não tem nada a ver com o nosso treinamento de hoje, com a nossa fala de hoje. Mas sabe o que aconteceu? Por alguma razão, esses caras foram flagrados. E esse escritório ficava naquela foto de baixo, não está dando para ver muito bem de longe aí não, mas aquela foto de baixo é um complexo de prédios assim, que tem esse nome Watergate. Então, o que aconteceu? 2 jornalistas do jornal Washington Post, um jornal lá de Washington, eles ficaram intrigados com a invasão de pessoas que tentaram, entre aspas, furtar os objetos do escritório de campanha dos democratas. Não, isso não pode ser. E os caras começaram a investigar e começaram a fazer uma publicação atrás da outra. E aí, o que aconteceu? Veio o escândalo de que aquelas pessoas estavam ali, digamos assim, como um longa-manos do Nixon. Então o Nixon começa a tentar se defender, ainda em campanha, tentar ali abafar, e o jornal Washington Post começa semanalmente a publicar uma reportagem atrás da outra. E aí o que acontece? Como o Nixon era muito seguro de que ele era dono do poder, ele topa, ele fala o seguinte: eu estou tranquilo, então eu vou fazer o seguinte, nomeia aí um procurador especial, eu vou dar poderes para ele, superpoderes, vou montar um escritório para investigar isso daí e vai mostrar que não é nada demais. E aí foi convidado lá um professor de Harvard, um professor de Direito e tal. O cara veio com uma fome independente e começou a descobrir. E, na verdade, havia uma fonte, né, o tal da garganta profunda, que dava informações. Então, esse cara, esse procurador especial, começou a ir a fundo
e começou a descobrir que várias empresas americanas, as grandes empresas americanas, davam dinheiro no caixa 2 da campanha eleitoral, que era algo grave no processo eleitoral americano. Ainda hoje já era grave na época. Mas veja, a questão ali ela era de caixa 2, de legitimidade da eleição, não tinha nada a ver com corrupção de empresas estrangeiras, ou muito menos com compliance. Mas a partir desses dois caras do Washington Post, o negócio ganhou uma repercussão. Aquele carinha ali do lado, ele é o procurador especial para o caso Watergate, e ele começa então a pegar no pé do Nixon. E o Nixon é reeleito. Esse é o detalhe. Apesar de todo o escândalo, apesar de todo o problema, ele foi reeleito, né? E aí, quando ele foi reeleito, ele já estava enchendo o saco, ele resolveu então demitir esse cara. Ele demitiu, na verdade ele não poderia demitir, então ele demitiu o cara que o nomeou, e aí ele também não poderia, então o cara que o nomeou, e aí numa sexta-feira lá, de repente foram todos demitidos. Agora isso pegou muito mal para o Nixon, né? O que aconteceu? Algumas audiências, elas eram filmadas e elas eram passadas na televisão do gabinete do procurador especial. E aí eu vou passar aqui a tela, depois eu volto ali para o Joaquim Barbosa. E aí, como é que são as coisas, né? E aí, assistindo a televisão, tinha um cara que era um burocrata, um tecnocrata, assim como eu, como alguns que estão aqui. E ele estava em casa assistindo aqueles depoimentos dos empresários que revelavam publicamente que eles tinham usado dinheiro de caixa 2 para dar a campanha. Ele falou assim, não, espera aí, esse pessoal está preocupado com a violação da lei eleitoral, ela tem a sua gravidade, mas é muito mais grave do que isso. Esse cara trabalhava no equivalente à CVM nossa, Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é a autarquia americana que controla as empresas que são negociadas em bolsa. E o americano, diferente do brasileiro, boa parte do seu investimento pessoal está em ações negociadas em bolsa de valores. Sua aposentadoria, seu futuro, seu presente. O americano vive bolsa de valores. Desde 14 anos de idade, aquela questão do americano ser um investidor em bolsa de valores é uma coisa real, presente. No período que eu morei lá, eu vi isso ensinado nas escolas, é incrível. E esse cara, e a SEC, né, que é a CVM deles, tem como missão proteger o investidor. Eles não estão preocupados com suborno nem nada. E aí o cara em casa, vendo televisão, olhando lá os depoimentos, falou assim, pô, eles não estão vendo algo mais grave do que eles estão falando. É grave dar dinheiro para caixa 2 da campanha, mas mais grave é fazer isso sem que o dono da empresa, quem? O acionista, saiba disso. Então, as leis que protegem os investidores americanos, leis essas que já eram da década de 30, porque a Bolsa quebrou lá em 29, e em 32, 33, eles editaram leis americanas que exigiam que as empresas que tinham ação negociada em Bolsa tivessem uma contabilidade muito bem feita, que os registros contábeis fossem todos organizados em livros obrigatórios e estivessem à disposição da Comissão de Valores Mobiliários deles lá, da CVM deles, que é a SEC. E aí esse cara falou assim, não, ó, peraí, pega esse último aí que foi ouvido. Aí ele botou um técnico dele lá e falou assim, vai lá nessa empresa e vê se eles registraram esse caixa 2 na contabilidade. Claro que não tinham registrado. E aí então ele começa, veja, o escândalo do Watergate, a partir daí, já não tem mais nada a ver com a eleição. Nixon já foi eleito, a eleição não foi anulada. E aí o tal procurador especial já foi para casa, já não tinha mais nada na história, e esse cara então, ele começa a montar uma equipe e começa a ouvir as empresas americanas. E as empresas americanas ficam no primeiro momento meio reticentes se elas contam ou se não contam o que elas faziam, né? Contam ou não contam, porque a penalidade para o mercado de valores imobiliários era muito grave, ia ser expulso da bolsa e tal. Então, o que ele fez? Ele foi para casa e à medida que as empresas apareciam, eram as maiores empresas dos Estados Unidos. E aí ele foi para casa e aí pensou no que ele ia fazer. Deixa eu só avançar aqui que ficou fora de ordem. E aí ele tem um depoimento, depois dele em 2003, que ele fala sobre o programa que ele inventou. O nome dele é Stanley Sporkin, da SEC. O que ele fez? Ele bolou da cabeça dele um programa
de reporte voluntário, ou seja, as empresas que topassem contar a história por inteiro seriam, porque o poder discricionário lá é muito grande, então as empresas que contassem a história por inteiro teriam uma penalidade, não era em troca de imunidade, elas teriam uma penalidade, mas uma penalidade compatível com o cenário de então. Então o que acontece? Olha o que ele fala, ele diz lá, e foi nesse ponto que Alan e eu inventamos o que chamamos de programa de reporte voluntário, né? Nós permitimos que as empresas entrassem e fizessem divulgações relativas a seus pagamentos sensíveis, com o compromisso de que fariam a divulgação em seus registros. Veja, qual a preocupação dele? Com os investidores. O investidor tem que saber que parte do capital da empresa está sendo empregado em negócios de risco. Corrupção é um negócio de risco. Então, a preocupação não era uma preocupação com o direito penal ou com a questão de moralidade, era uma preocupação central com os investidores. E aí, com base nesse reporte voluntário, as empresas começaram a ficar estimuladas a se apresentar, e no total 487 empresas se apresentaram para fazer reportes voluntários de que nos últimos anos elas mantinham caixa 2. É claro que algumas delas, as propinas eram valores assim, como eles dizem lá nos Estados Unidos, né, para engraxar a relação nos negócios em países subdesenvolvidos. Agora, há casos em que os valores são muito significativos para líderes de partidos políticos, para príncipes, para fechar negócios ou para manter os negócios que já existiam. E parte das empresas que davam grana eram empresas que eram estatais ou que eram, digamos, privadas, mas financiadas com dinheiro do BNDES deles lá. Então, tinha dinheiro público na história, né? Então, esse escândalo foi crescendo e esse cara foi uma peça fundamental, né? Um sujeito que não tinha nenhum poder, nenhum prestígio nos Estados Unidos, e de repente ele dá uma virada na história, e aí ele consegue convencer esses dois caras aqui, que são dois senadores, né? Um senador que é chamado Frank Church, e esse daqui é o Proxime. Eles começaram a usar uma bandeira, eles pegaram essa história de ser a bandeira realmente Eles eram do partido da oposição do Nixon, né? Estavam querendo também forçar. Depois o Nixon acaba renunciando antes do processo de impeachment e tal. Mas aí a história do Nixon já não é mais importante para a gente. A história do Nixon é importante até o momento em que esse cara assiste a televisão e ouve o depoimento da turma lá. E aí no Congresso americano, e isso é muito bacana, que os americanos, eles não são cínicos. Inclusive, nos discursos, eu tive a oportunidade de estar lá no Congresso americano, na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e tem lá a descrição da fala dos deputados. Então, eles falam assim, sem pudor. Eles falam assim, olha, a gente legislar uma legislação que vai obrigar as empresas americanas a manterem uma contabilidade acurada, porque o grande lance é a contabilidade, que em última análise tem como foco a proteção dos investidores, né? Aí eles falaram assim, olha, a gente tem um problema aqui, ó, porque a nossa política externa, nós vamos ficar sendo vistos no exterior como um país corrupto, um país corruptor. O capitalismo só dá certo porque ele é, digamos, vitaminado à base de suborno, é assim que os negócios funcionam. Houve uma questão também do que os estudiosos chamam de moralidade pós-Watergate, aqueles escândalos para o cidadão comum americano de classe média, que frequenta a escola bíblica dominical lá na igreja protestante. Ele não acha certo ele ser dono de uma empresa que lucra à base de suborno. Então eles começaram a fazer uma pressão também de cunho moralista, né, no sentido de que os negócios vão dar certo se você tiver ética nos negócios. E outros estudos também apareceram no sentido de que a corrupção ela dá um resultado imediato, porque aquele negócio acaba sendo fechado e o lucro ocorre. Mas a médio ou longo prazo, aquele que te pede dinheiro, ele vai querer mais dinheiro. E depois ele vai querer mais dinheiro, não é? E aí daqui a pouco o seu lucro já está bem pequeno, perto ao que poderia ser se você não desse dinheiro nenhum. Então estudos nos Estados Unidos foram realizados no sentido de mostrar que a corrupção ela é um veneno e ela afeta um dos pilares do capitalismo, que é a livre competição, a livre concorrência. Então você tem, no exemplo que nós conhecemos de perto aqui,
as empreiteiras envolvidas no caso da Petrobras, elas impediam que novos players surgissem no mercado, porque não tem condições de competir em pé de igualdade. Isso ocorre em vários níveis, né? Inclusive no nível municipal, quando a maioria dos municípios brasileiros continua realizando pregão presencial, com o propósito de restringir a licitação aos empresários locais, que de alguma maneira tem uma ligação com o político eleito e vai retroalimentando o mecanismo, né? Como dizem. Os Estados Unidos tinham uma outra questão também ligada à liderança global. Eles perceberam que ali era uma janela de oportunidade para que eles conseguissem alcançar, por meio dessa norma que estava se impondo de dentro para fora, o próprio povo americano, os congressistas estavam muito dispostos a aprovar essa legislação. Tanto é que o projeto de lei, quando ele tramita no Senado, ele é aprovado por unanimidade no primeiro momento. Ele acaba nem virando lei logo em seguida, porque muda de presidente. Mas, assim, o parlamento estava disposto a aprovar essa legislação. E aí esses caras tiveram um papel, assim, fundamental na aprovação do que depois virou o FCPA. O que isso tem a ver com o Brasil? Depois a gente volta para fazer o link, mas eu só queria falar desses personagens daqui, né? No Brasil, nós temos os personagens do lado de cá. Esse cara aqui, não sei se está dando para ver muito bem, talvez ele também não é muito conhecido, não. Ele é um deputado federal eleito pelo PT. E ele foi o relator do projeto de lei que depois se transformou na lei, na LAC, na Lei Anticorrupção. Então, quando você pensa assim, não, o cara do PT de São Paulo, portanto, não foi um relator que caiu por acaso, ele foi muito bem escolhido, né? Não sei se pelo Evandro, mas ele foi muito bem escolhido. E, diga-se de passagem, assim, o pessoal que é colega da CGU tem uma bronca dele, porque nas reuniões, nas tratativas internas lá da CGU, ele não tratava o pessoal muito bem e tudo mais. Mas o que ficou registrado nos anais ali do projeto legislativo mostra que ele foi muito firme em defender as principais características do projeto de lei que depois se tornou a lei. E quais eram as principais características? É que o tipo de responsabilização seria do tipo objetivo. Então, isso aqui era uma marca do projeto de lei. Quando o Executivo encaminha o projeto de lei ao Parlamento, ele faz com essa percepção que esse tipo de conduta é muito difícil de ser comprovada. Muito difícil. Porque até então, as empresas alegam que elas também são vítimas do processo, que elas não autorizaram aquele executivo, aquele gerente a subornar ninguém, que elas não sabiam, não é? E que elas já tomaram as medidas cabíveis e estavam à disposição a colaborar com a justiça, com as autoridades. Então, a culpa, né, o direito penal, que é baseado no princípio da culpabilidade, que tem que envolver a questão do dolo, né, a culpa, mas principalmente o dolo, isso inviabiliza a responsabilização quando se trata de pessoas jurídicas em atos muito difíceis de serem provados, que são os crimes de colarinho branco em geral. Então, assim, essa era uma premissa do projeto de lei do Executivo, que a responsabilidade teria que ser do tipo objetiva. E quando você olha as emendas que tentaram fazer o projeto de lei, entre elas pelo deputado Eduardo Cunha, fica muito claro a intenção de mudar o tipo de responsabilidade para o tipo subjetivo. Ou seja, para que a empresa tivesse a oportunidade de se defender no elemento culpa, né? Tanto assim que até o final o Eduardo Cunha chega a apresentar uma emenda substitutiva ao projeto do relator. Mas veja, hoje se fala que a pressão dos Estados Unidos para a aprovação dessa lei, já vou entrar nesse ponto, é uma espécie de manifestação do imperialismo norte-americano. Normalmente as esquerdas vêm com esse discurso, né? Os partidos de esquerda têm esse discurso. Venezuela trabalha muito com isso, mas todos os partidos de esquerda têm essa questão de que há um lobby informal ou oculto dos Estados Unidos, no sentido de que as empresas americanas querem o mercado brasileiro e elas é que, na verdade, estão por trás do Sérgio Moro. Tem até uma teoria nesse sentido, né? Você já ouviu, doutor? Já ouviu? Que ele, na verdade, ele é um agente infiltrado da CIA para destruir o mercado das empreiteiras brasileiras
em prol de construir um ambiente favorável à vinda das multinacionais americanas. Esse cara é de esquerda, pô. Ele é deputado por São Paulo, pelo PT. E o projeto de lei foi apresentado pelo Lula. Entendeu? Esse cara aqui é um outro personagem que foi muito importante. Por alguma razão, e eu não sei explicar qual, e acho que se os políticos soubessem, eles não teriam feito o que fizeram, eles deixaram esse cara aqui meio à frente das tratativas. Esse cara aqui, ele foi o ministro da Controladoria Geral da União, agora chamam de ministro, né? É o Jorge Hadi, né? Sobrinho. Ele é um magistrado aposentado em São Paulo, foi convidado lá para ser o controlador geral da União, e meio que no combinado dele lá, primeiro com o Lula, depois com a Dilma, falou assim: eu topo vir, mas deixa eu fazer meu trabalho, que é técnico, eu não vou me envolver com político. E deixaram ele trabalhando. E aí ele se cercou de bons técnicos que fizeram boa parte do anteprojeto de lei baseado em padrões internacionalmente já difundidos. Então essa foi a parte boa da história. Esse cara aqui também tem um papel importante, ele é o ministro da Justiça desse período, né, o Tarso Genro, também do PT, e ele encomenda um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, para decidir uma questão que era fundamental. O Brasil adotaria uma legislação de responsabilidade penal da pessoa jurídica ou manteria sua tradição de não usar o direito penal para punir pessoas jurídicas. No Brasil tem um exemplo, né, que é o caso do crime ambiental. Inclusive, a decisão, cabendo responsabilidade objetiva em matéria de direito penal. Um termo bastante polêmico, mas já enfrentado pelo STF. Mas enfrentado numa questão ambiental pequenininha, lá, assim, pouca repercussão. Aqui ficou, esse estudo foi um estudo bem feito, e esse estudo ele chega a uma conclusão que mais ou menos coincide com a maioria do entendimento dos estudiosos do tema, que o direito penal não é apropriado para apurar a conduta de uma pessoa jurídica, especialmente porque o resultado que se alcançaria num processo penal seriam basicamente as mesmas espécies de sanções que pode ser alcançado por meio de um processo administrativo, quais sejam a interdição das atividades da empresa, a aplicação de uma multa, né? Porque a pessoa jurídica não pode ter privação de liberdade, né? Isso não faz sentido. Então, fora a privação de liberdade, o que mais o direito penal poderia oferecer? Quase nada, muito ao contrário. Poderia oferecer o uso do garantismo processual penal, muito difundido no Brasil, não é? Como forma de perpetuação de impunidade para quem tem bons advogados. Então esse estudo ele aponta essa solução, e o Brasil então faz essa opção graças um pouco à atuação desse personagem aqui. E tem esse terceiro personagem aqui de baixo, que ele também tem um papel importante, mas não muito na hora da elaboração da norma. Esse aqui é o antigo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Nós que somos da carreira de advogado da União, a gente sempre corporativamente fica pedindo para que o chefe da instituição seja um colega de carreira, com o pressuposto de que ele terá pouca interferência político-partidária no seu dia a dia, né? E o dia a dia desse colega aqui foi caminhando assim, de forma até numa curva bastante ascendente, no sentido dele cada vez mais ser um advogado do partido, ocupando o cargo de advogado-geral da União. E a imprensa percebeu isso. Parecia que ele diziam na imprensa, nos bastidores, que ele tinha pretensões de ocupar um cargo no STF, e em troca dessa indicação ele estaria disposto a fazer aquilo que a maioria de nós diz que não está, né? Até que a gente chegue lá, a gente diz que não está disposto a fazer. Que é basicamente, de alguma maneira, colocar os interesses do governante à frente do interesse público ali naquele momento. E aí o que aconteceu? Logo que a lei foi aprovada, esse cara aqui, ele trabalhou muito, logo depois veio a Operação Lava Jato, ele trabalhou muito para acelerar a regulamentação dos chamados acordos de leniência. E logo o Ministério Público percebeu que isso poderia ser uma estratégia de abafar os efeitos da Lava Jato.
Então, se você faz um acordo de leniência na esfera administrativa com a pessoa jurídica, esvaziaria, de certa forma, o espaço de barganha que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estavam fazendo com aqueles empresários presos. Naquele momento, os empresários estavam presos, né? Boa parte deles. Esse cara aqui também tem uma personagem muito importante. Esse cara aqui é um advogado da associação, acho que é uma associação de direito empresarial, a Ambrep, tá? Associação Brasileira de Direito Empresarial, obrigado. É um advogado estudioso, bacana e tudo mais. E aí, esse cara aí aqui, ó, quando ele estava para fazer a lei, e a lei já estava quase pronta, veja, a lei quase pronta, ela não tratava do acordo de leniência. A gente está falando aqui de compliance, acordo de leniência, no anteprojeto de lei encaminhado pelo Executivo, encaminhado pela CGU, não se falava de acordo de leniência. O FCPA também não fala do acordo de leniência. Aí, essa associação, essa entidade privada, deu uma sugestão, encaminhou um estudo para o relator e deu uma sugestão para incluir na redação da lei um capítulo tratando do acordo de leniência, que até então, basicamente, os estudiosos não tinham tocado no assunto, faltavam poucos passos para essa lei chegar no final de ser aprovada. Já no finalzinho, vem a proposta dessa Associação Brasileira de Direito Empresarial para incluir o acordo de leniência. E incluir de que forma? Para incluir, meio que fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V da legislação do CAD. Nós tínhamos já uma legislação vigente no Brasil que tratava do direito da concorrência, e lá no direito da concorrência tinha a figura do acordo de leniência, que por sua vez, é uma cópia adaptada à legislação brasileira da legislação antitruste americana. Então, o programa de leniência nos Estados Unidos não veio para o FCPA, veio para a lei antitruste em 78, mas era muito ruim, então ele foi reformulado em 93, e só em 93, então, que esse programa começa a dar resultado para a legislação antitruste americana, para o CAD americano. E nosso CAD tinha essa redação. Então, quando a gente está aqui agora, interpretando o acordo de leniência, interpretando cada artigo, a bem da verdade, nós estamos fazendo uma ginástica interpretativa para tentar construir um instituto que não foi formulado como uma política pública, entende? Assim, depois que a lei já existe, essa história toda que eu estou contando é só uma história do Netflix, com alguns personagens que já nem estão mais por aí. Mas veja, essa turma aqui, esse cara aqui interferiu de repente no último momento lá, deixa eu voltar aqui, esse cara aqui no último momento, de repente ele consegue numa fala convincente, e aí eu não sei se o Evandro está por trás, né? Mas numa fala convincente ele consegue introduzir um capítulo inteiro numa lei